Olá, começa agora mais um giro pelas principais notícias do dia. Seja muito bem-vindo, vamos juntos. A gente abre esta edição falando sobre os incêndios florestais. No Rio de Janeiro, aumentaram mais de 80% em comparação com o ano passado. Os dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros revelou que só nos 8 primeiros meses de 2024, o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 6 mil ocorrências de incêndios florestais, a mais que o mesmo período em 2023. De janeiro a agosto deste ano, o Rio já contabilizou mais de 13.500 casos, o que, se comparado com os 7.400 registrados no mesmo período do ano passado, representam um aumento de mais de 80%. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Major Fábio Contreiras, chamou a atenção para o problema, apontando que 95% dos incêndios que ocorreram no estado são causados pelo ser humano, seja de forma acidental ou proposital. E, por final, mencionou os balões soltos de forma ilegal como um grande responsável. Nos últimos anos, a corporação tem investido em campanhas de conscientização e prevenção de incêndios florestais, através das redes sociais, a fim de informar e alertar a população sobre os riscos da prática comum que podem levar a grandes desastres ambientais. E olha, o Brasil é o sexto maior emissor de gases estufa no planeta. Segundo o Observatório do Clima, em cerca de 10 anos, o Brasil vai precisar reduzir em mais de 90% as emissões de gases poluentes. A nova contribuição nacional determinada do Brasil para o Acordo do Clima de Paris precisa ser divulgada até fevereiro do próximo ano. O país deve se comprometer a reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa em 92% até 2035 em relação aos níveis de 2005. A proposta foi apresentada nesta segunda pelo Observatório do Clima, rede de entidades ambientalistas da sociedade civil brasileira. Essa redução significaria chegar até a metade da próxima década, emitindo, no máximo, 200 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Atualmente, a emissão líquida do Brasil é de cerca de 2 bilhões e 300 milhões de toneladas de gases. Os países desenvolvidos devem liderar esse processo, fazendo o maior esforço inicial para abandonar os combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, precisamos investir em energias renováveis, retirando subsídios dos fósseis e redirecionando esses recursos para fontes limpas. Os esforços vão no sentido de limitar o aumento do aquecimento global a até 1,5 graus. Hoje, as metas de todos os países nos levariam a um mundo quase 3 graus mais quente, mesmo se fossem cumpridas integralmente. O Observatório do Clima também sugere medidas de adaptação, como o desenvolvimento de novos cenários para avaliar riscos climáticos e a inclusão da análise de impacto em todo o orçamento público. E propõe um diagnóstico sobre perdas e danos no país nos próximos 2 anos. E a estiagem já afeta quase 290 mil pessoas na região norte do país. Cidades já têm dificuldades de receber insumos e há também aumento no preço de produtos. Ao mesmo tempo, existem cerca de 7 mil focos de calor em agosto, superando o mesmo período do ano passado. Vamos ver. O Amazonas vive um cenário ambiental crítico devido à combinação de seca dos rios e queimadas. Segundo dados divulgados pelo governo estadual em agosto, a seca já afeta quase 290 mil pessoas. Além disso, as queimadas têm registrado recordes no estado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No último sábado, eram 7 mil focos registrados no mês, superando os dados registrados em agosto de 2023. Neste ano, segundo previsões do governo estadual, o Amazonas pode enfrentar uma seca intensa semelhante ou até pior do que a do ano passado, a mais severa registrada na história do estado. Atualmente, 20 dos 62 municípios estão em situação de emergência. Conforme o Serviço Geológico do Brasil, a antecipação da estiagem em 2024
é atribuída ao volume de chuvas abaixo da média registrado no início de maio, o que também deve antecipar o fim do período de vazante. Esse ano, a descida dos rios teve início antes do previsto, com reduções registradas ainda na primeira quinzena de junho. Historicamente, o fenômeno começa entre a última semana de junho e as primeiras de julho. Os especialistas apontam que o fenômeno El Niño associado à Laninha são os fatores naturais que mais influenciam na normalidade hidrológica da região, com um impacto determinante na mudança climática e a ação humana através de queimadas e desmatamentos. Os efeitos dos dois fenômenos são opostos. Enquanto o El Niño provoca seca na região norte e chuvas intensas no sul do Brasil, o Laninha traz chuvas intensas para o norte e o nordeste e estiagem na região sul. Já a seca, que serve como ignição para os focos de incêndio, soma-se às queimadas ilegais. Geralmente, a estiagem acontece de agosto a outubro, mas o pico acontece em setembro, quando sentimos mais os impactos. No entanto, meteorologistas explicam que ela chegou antes do previsto, ainda em julho. Em meio à seca extrema que atinge o estado de Rondônia, ribeirinhos enfrentam longas jornadas para encontrar um recurso essencial: a água. A cidade de Porto Velho, por exemplo, está há 3 meses sem chuvas significativas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. E o Rio Madeira teve os piores julho e agosto em quase 60 anos. A situação é muito complicada, né? E olha, após dias intensos de calor, a cidade de São Paulo foi atingida por uma frente fria. Você deve estar sentindo, né? O mesmo que eu, muito frio. Os próximos dias serão de baixas temperaturas e chuvas também. E as mínimas podem chegar aos 7 graus na região metropolitana. Com a chegada da frente fria no último fim de semana, a Defesa Civil Municipal de São Paulo decretou estado de alerta para as quedas de temperaturas. Além disso, estão previstas chuvas e aumento da umidade do ar para os próximos dias. O alerta para a onda de frio foi feito pelo Climatempo, que previu o avanço de um ciclone pelo país, principalmente no centro-sul. Grande parte do oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná e do sul de Mato Grosso do Sul poderão variar entre 5 e 7 graus abaixo do normal. Este fenômeno é comum durante o inverno, mas a intensidade deste ano é considerada marcante. As chuvas, por exemplo, ajudaram a reduzir os focos de incêndio em São Paulo. Apenas no sábado, o governo do estado registrou mais de 30 focos de incêndios em várias regiões. Porém, tudo indica que a baixa nos termômetros deve durar até quarta-feira, pois é previsto também uma mudança brusca de temperatura, a volta do ar quente e seco. Alguns estados das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste devem esquentar após o período frio, de acordo com o Climatempo. As temperaturas máximas podem chegar até 40 graus, mas os efeitos serão sentidos mais no fim de semana. É preciso ficar atento e cuidar então da nossa saúde. E esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada e até mais.